Boa noite, Rogério. Vou fazer uma pergunta para você hoje, fora o contexto do jogo, mais relacionada à sua comissão técnica. Tem algumas informações que você está perdendo o seu auxiliar primeiro. Eu queria que você falasse se vai ter uma possível saída do Charles da comissão técnica do Bahia. Aí, Charles. Não, eu desconheço. Você vai sair? Desconheço também. Então, o Charles vai ficar. Então tá bom. A minha pergunta foi justamente essa, Você né? vai fazer outra, já aproveita. Posso fazer também. Queria que você falasse sobre o jogo, né? A gente fala muito em performance e fala também em pontuação. Hoje a pontuação foi muito importante, né? O Bahia tinha que vencer, o jogo acabou vencendo. Queria que você falasse o que você achou dessa partida com aquele... o VAR fez a correção no lance do Ademir, poderia prejudicar demais o Bahia, né? Queria que você falasse sobre a partida. Bom, sobre o jogo, eu acho que é um jogo físico disputado. Acho que a chuva atrapalhou um pouco, deixou o gramado bastante pesado, né? É claro que o lance do Ademir mudaria o panorama do jogo, mas aliás, o árbitro, o Davi, né, que apitou hoje, né? Ele tem como característica deixar o jogo correr, poucos cartões. Hoje ele mudou drasticamente e eu nunca, assim, a convicção que ele puxou aquele cartão vermelho tinha que estar, mas muito convicto num jogo tão parelho, tão equilibrado, uma falta tão comum. Achei estranho, achei que destoou do padrão de arbitragem que ele tem, do modelo de arbitragem que ele segue no campeonato. Mas nós, infelizmente, tomamos um gol cedo no começo do jogo, e acho que de se destacar uma coisa que o torcedor hoje não parou de incentivar, mesmo com o gol, mesmo atrás, com o gol atrás durante todo o jogo. E isso foi super importante para o time tentar ter lutar até o final para tentar virar o placar. Eu acho que como o jogo jogado foi ficando muito mais emocional do que com a razão. Nós tentamos de todas as maneiras, depois da expulsão. Eu não quis parar antes do intervalo, porque nós já tínhamos queimado uma alteração e eu ficaria depois só com uma parada, por isso que nós aguardamos. A ideia era colocar um segundo atacante e nós deixamos dando amplitude de um lado. Infelizmente o Iago teve uma lesão no final, no meio do último treino, não deu nem para... Nós não conseguimos, não tinha mais... a parte física já estava desgastada para você organizar um novo sistema. E deixamos Ademir com o Iago, os dois noves, e aí Everton com Nestor, Everton com o Eric, primeiro o Eric para ter essa chegada na área também, porque sabíamos que íamos cruzar mais bolas do que o normal, e Nestor ficou de primeiro ali tentando proteger um pouco mais os três homens que ficavam na construção. O tempo foi passando, saiu o gol relativamente cedo no segundo tempo, né? O gol, um erro de uma bola atrasada para o goleiro, e nós continuamos. Eu acho que tivemos talvez menos organização, mas mais coração, mas mesmo assim com inúmeras chances novamente de ter feito, né? A bola ficou... Pois é, então, mas aqui afora as que passaram na frente, assim, que era, né? E eu falo sempre que nós criamos todos os jogos de oportunidades, né? Entre a bola entrar ou não, às vezes teve uma que o goleiro pegou, que eu acho que ela deve ter ficado rodando muito próximo da linha, e não conseguimos, então sofremos mais do que o normal para fazer o gol. Claro que tiramos vantagem com o homem a mais que ficamos, né? Tivemos mais controle do jogo, sofremos uma outra transição, porque ficou um meio campo para se ter muito controle, posse e tentar chegar, ficou Nestor e Everton, que são jogadores mais técnicos, né, menos físicos. Depois nós recuamos o Eric para primeiro e botamos o Nestor, porque o Eric já estava começando a cansar, botamos o Nestor para frente, e aí eu tinha uma alteração, mas eu tinha a convicção que nós faríamos o gol mais cedo, e eu queria ter essa alteração para poder ajeitar o time novamente numa linha de 4, apesar de não ter um lateral esquerdo hoje para substituir, né? Então eu segurei, quando sai o gol a gente traz Santi para o lado para fazer uma linha de 4 defensiva com Marcos Vitor, David e Gilberto para recompor a linha defensiva e voltar ao sistema tradicional do 4-3-3 que a gente joga. Mas tentamos arriscar, pressionar. Eu acho que o gol contra, ele sai de uma pressão bem feita, bem encaixada, todo mundo pressionando. Na hora que ele recua, escapa a bola do goleiro, ele não conseguia ver exatamente. Mas o time dá uma quicada, né? O gramado também encharcado, começa a ter buraco, fica um pouco mais difícil. Mas acho que nós fizemos em matéria de dedicação, de vontade, de desejo de vencer. Fizemos um bom jogo nesse sentido. Acho que fomos merecedores do placar. Eu acho que mais cedo deveria ter acontecido o segundo gol, mas ficou para nos acréscimos fazer esse gol de suma importância para chegar a 26 pontos. E eu acho que ganhar uma energia nova, temos que renovar essa energia nesses 2, 3 semanas de descanso e depois na volta para a pré-temporada. Temos o Campeonato Brasileiro, temos que tentar brigar no posto mais alto, aproveitar. Temos um jogo atrasado que não sei ainda quando será jogado, possivelmente até antes da primeira rodada marcada para todos no Campeonato Brasileiro. Se preparar bem para ter um segundo semestre melhor do que foi esse último mês, que foi um mês dificílimo né, para todo mundo. 8 partidas, empatando algumas, perdendo outras, tendo nos últimos 4 jogos, eu posso te garantir que nós tivemos sempre maiores oportunidades que os adversários, mas ainda continuamos, mesmo hoje, sofrendo para fazer os gols.
Boa noite, Rogério. Partindo desse ponto que o Bahia é muito efetivo, mas não muito efetivo não, cria muitas chances, mas não é efetivo. E é uma partida de hoje que teve um pouco de dificuldade no início, depois voltou a criar mais chances. E diante do contexto do Bahia, a eliminação precoce nos outros campeonatos, o que tirar dessa partida? Venceu, encerrou a sequência, a má sequência de 8 partidas sem vencer. O que tirar dessa partida, desse contexto, para trazer no segundo semestre uma nova equipe? Bom, desse contexto a gente tira que você não pode deixar de lutar nunca, não pode parar em momento nenhum, mesmo quando as coisas estão difíceis. E eu acho que quando os jogos, os resultados não aparecem, parece que o gol vai ficando menor, vai ficando mais difícil de empurrar essa bola para dentro do gol, né? E não desistir. Agora, falei para eles vão ter esse período de recesso e nós temos que voltar num nível maior, vamos tentar encontrar algumas soluções para que a gente primeiro, possivelmente, a chegada também de mais um jogador de frente que possa nos dar mais oportunidades de gol, ter mais eficácia, talvez, né, na hora de concluir a gol. Mas nós vamos sentar, conversar. Eu ainda fico mais 2 ou 3 dias aqui para que a gente possa conversar e tentar ajustar as coisas que escaparam um pouquinho de controle nesse último mês. Boa noite, Rogério. Um ditado, né, no meio do futebol é que um grande time começa por um grande goleiro. Você foi um grande goleiro e o Bahia precisou ir para o mercado, trouxe um goleiro e quando o Ronaldo machucou, o João entra, sofre 4 gols naquela partida, o Léo Vieira chega em uma semana titular e depois quando se machuca o João entra, 3 gols e hoje o atleta não apareceu aqui. Eu queria que você falasse sobre essa contratação, o que é que fica aí de aprendizado, podemos dizer assim, se é que a contratação do João Paulo, podemos dizer que foi um erro nessa temporada do Bahia. Bom, o João, quando ele veio de uma cirurgia no joelho, né? No tornozelo, desculpa, que eu lembro que ele estava há muito tempo parado, né? É um goleiro que tem já história, tem histórico, né, em um grande clube do futebol brasileiro. E quando o grupo trouxe esse jogador, acho que nós sabíamos dos riscos que tinha no sentido de colocar ele em forma para jogar. O Léo chega e joga, porque o João demorou e teve. No momento que ele estava se colocando em forma, ele teve uma lesão num treinamento, eu não lembro exatamente agora quanto tempo faz, e aí ele fica mais, acho que 1, 2 meses fora. Eu acho que isso atrapalhou muito ele, né? Claro que hoje eu conversei com ele no dia de ontem. O Ronaldo, primeiro, por si só, pelo que o Ronaldo apresentou antes da sua lesão, era, acho que até natural para todos nós que quando ele estivesse pronto, ele tivesse a oportunidade de voltar como titular. E eu acho que psicologicamente ficou uma situação delicada. E eu falei na outra entrevista que é muito difícil entrar no meio de um jogo, né? Ele teve o azar de entrar no meio de 2 jogos. Eu acho que estava a parte psicológica um pouco fragilizada. Então, como o clube não vai exercer a condição de comprador, eu conversei com ele e nós, em comum acordo, achamos já que o Ronaldo ia jogar hoje, resolvemos trazer um goleiro da base. Mas só posso dizer sobre o João, que é um ótimo profissional, um cara trabalhador, honesto, correto, sempre foi incentivador de todos. Infelizmente não casou no momento correto, que talvez ele não tivesse, devido à cirurgia, não tivesse no seu melhor momento quando se apresentou aqui. Rogério, o Bahia vinha fazendo grandes partidas, tendo volume de jogo bom, domínio sobre os adversários, e os resultados não vinham. O que você já falou um pouco sobre isso. Que para mim hoje foi ao contrário. O Bahia, apesar do volume de criar oportunidade, fez um jogo, para mim, ruim. E achei que, para mim, volto a dizer, você também foi tão ruim quanto o Bahia, porque, na minha opinião, não era pra sair Pulga, mas você tirou, o treinador não você. Não é pra sair quem? Desculpa. Pulga. O melhor atacante do primeiro tempo, tinha sido Pulga. E aí ele sai. Tá. Mas tudo bem. Diante disso, agora que você conseguiu um resultado positivo, agora que você conseguiu, show, temporada ruim. O psicológico é o principal ponto, além do técnico, do físico, que você vai atacar, porque a gente percebe que às vezes parece que os atacantes têm alergia a gol. Porque cria, na hora de finalizar pra lua, pra cima, pra bate alguém e tal, e não sai o gol. E hoje saiu o gol contra do Ferrarese e o gol do David, apesar da jogada do Ademir, o toque e tal. A jogada do Ademir, se eu não me engano, é um passe do Everaldo, né? Passe do Everaldo, jogador do Ademir e David, o David que faz o gol. Mas assim, a gente fica com esse algo mais de finalização. Bahia criar 24 chances, 9 no gol. Um terço. Não um número baixo, não é ansiedade, é bater muito no psicológico pra resolver isso. Deixa eu te falar, o Pulga nem assistiu a pré-eleição hoje. O Pulga teve um desarranjo, ele foi apresentado a pré-eleição pro Pulga pós-jogo. Ele estava mal desde o começo do jogo, no sentido de saúde, né? Ele estava, eu sei, mas eu tô só te explicando que o Pulga quase não começa o jogo no dia de hoje. Ele não assistiu a pré-eleição, o Charles teve que apresentar a pré-eleição para ele. Quando nós chegamos aqui, ele apresentou todas as funções para ele, que ele ia executar, porque ele não assistiu a pré-eleição no hotel, ele não passou bem. Então, eu tinha 2 alternativas. Podia deixar Ademir naquele momento que eu já tinha feito a troca, podia deixar Ademir com Pulga e jogar sem lateral, tirar o Zé, por exemplo, deixava como eu fiz com Ademir e Sanabria depois, ou deixar o Zé. O Botafogo
apesar de ter um jogador a menos, arrisca bastante, tem bons jogadores de ataque e talvez ficaria muito exposto desde o começo. Começar o tempo inteiro com 3v3, com 2 pontas que sofreriam, né, para recompor, eu acho que seria muito arriscado naquele momento do jogo. Então eu preferi deixar um pouco mais o Zé, sabia que eu tinha o Sanabria para fazer o que, por exemplo, eu estou te explicando com o Pulga, que já não tinha mais condições físicas para fazer, e o Zé sofreu um pouquinho, que está muito tempo sem jogar, concordo com você, talvez, né, um pouco fora de ritmo. E nós fizemos o gol, e aí a partir que o tempo foi diminuindo, eu resolvi arriscar com o Sanabria, 2 pontas, um 3v3 com o Eric, parte do jogo com o Eric e com o Nestor defendendo esse 3-1 do Botafogo, e guardei a última substituição para que eu tinha convicção que nós faríamos o gol, sei lá, com 25, com 30, com 35, para corrigir novamente a linha de 4, fazer um 4-3-3 padrão. Então, o que você achar de troca, eu estou te explicando o porquê da troca do Pulga. O Pulga provavelmente não era nem para ter começado o jogo. Ele disse que aguentava, começou até meio, na hora de voltar, ele estava mais cansado do que o normal, porque ele passou mal realmente, e saiu em função disso. Entre condicionamento físico, eu preferi manter o Zé, mesmo eu sei que talvez precisasse o Pulga num contra um, seria mais interessante que o Zé, é claro, mas eu também tenho que pensar na saúde física do jogador. O jogador estava esgotado no intervalo do jogo. Boa noite, Rogério. Eu ia lhe perguntar inicialmente até sobre as mudanças que você fez na formação da equipe, mas você deixou um gancho aí sobre contratações. O torcedor tem cobrado bastante isso aí. Se fala aí que vem um atacante, o Alejo Vélez já foi contratado, etc. O Bahia só precisa hoje de uma contratação ou precisa de mais? Já que o torcedor e até a imprensa fala muito de carências. Tá, eu acho que é uma situação mais para o Cadu falar com você. Nós já conversamos durante esse último mês, esses últimos dias, e o Cadu vai atender, se eu não me engano, nessa semana vocês para ter uma... Eu prefiro que ele fale com vocês diretamente sobre isso. Nós sabemos que eu acho que nenhum time do Brasil precisa só de uma contratação, mas aí é uma questão de possibilidades que nós vamos ainda amanhã ou no mais tarde da segunda-feira conversar e ele vai atender vocês. Eu acho que essa é uma questão que ele, como diretor dessa área, pode responder melhor para vocês. Sobre o que eu falo com ele, logicamente nós sabemos aonde a gente precisa mais, mas eu acho que ele comunica a vocês, é a área dele. Então foi das mudanças do time no início, ou seja, o time que entrou em campo. Nós mudamos bastante, algumas por lesão, o Iago, infelizmente, que eu falei para você, começou o treino de ontem e teve uma lesão no reto femoral, na coxa, infelizmente. Nico, suspenso, então já era uma segunda mudança, e nós resolvemos renovar a energia no meio campo, tentando o Caio, que ainda não está, saiu também, primeiro porque eu acho que pode ter tido uma fratura na mão, o Caio, ele estava com muita dor quando chegou no intervalo, segundo que para botar o Everton no jogo eu precisava ter um cara com um pouquinho mais de energia no meio campo como primeiro, e o Nestor nesse momento fisicamente estava melhor que o Caio, eu resolvi deixar o Nestor. Para começar o jogo, o Santi ficou 2 jogos fora, volta numa condição normal, David repetido, Ronaldo voltando depois de algum tempo lesionado, hoje Kiki voltando à frente, fazendo praticamente uma dupla com o Willi. Foram muitas alterações, eu sei, mas eu acho que era o necessário para o dia de hoje, para que pedir no dia de hoje. Eric fez um jogo muito bom, eu achei, e nós trocamos de acordo para ter um pouco mais de energia, o meio campo com bastante infiltração, com Eric e Nestor no início para a gente tentar chegar à frente, e Caio para distribuir esse jogo, William tentando baixar para ajudar na construção, 2 homens mais para atacar o espaço, para chegar nessa bola de linha de fundo. Essa foi a ideia no dia de hoje. Vamos agora... acho que também a cabeça melhora um pouco, o resultado traz um pouco mais de confiança e se preparar bem para a segunda parte do ano. Sempre as posições estão em aberto, disputa, vamos treinar, vamos analisar, como você falou, que contratação a gente necessita e o que pode ser feito e dar sequência no trabalho no segundo semestre. Rogério, boa noite. Hoje a gente viu a participação do Zé Guilherme na partida como titular. Claro que o torcedor e a gente acaba sempre perguntando para você nesse período do ano sobre contratações, mas eu queria falar mais uma vez contigo sobre a oportunização desses garotos da base, né? O Zé Guilherme, como eu falei, mais uma vez em campo. E eu senti falta hoje, quem sabe, da participação do Caio Suassuna, né? Garoto que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. E como que você, agora, pensando nesse período de data FIFA, né? Praticamente 2 meses, aí, 50 dias, pensa trabalhar, quem sabe, uma inserção maior desses garotos para solucionar lacunas no elenco? Bom, eu acho que o Caio ele vai para uma seleção sub-20 muito pelos minutos que ele tem na equipe profissional. Hoje, poderia ter colocado o Caio, o William já mais cansado, tirado o William e colocado o Caio, seria uma solução simples e natural, poderia ter feito.
Mas, eu repito, pela convicção nós precisávamos fazer o gol. Eu acho que o William é um jogador capacitado para fazer gols. Hoje teve algumas chances e infelizmente a bola não entrou. Eu tenho que pensar no pós-gol, eu só tinha mais uma troca. E eu sabia que se a gente fizesse o gol faltando 10 minutos, o Botafogo ia arriscar, mesmo com um jogador a menos, ia arriscar e nós não teríamos como recompor. O Sanabria não tem. Se é o Kik, ainda ele tem uma recomposição melhor. O Sanabria não teria, o Ademir não teria, e nós iríamos sofrer até o final do jogo. Então, entre a emoção do torcedor pedindo, e eu entendo completamente, ou você me fazendo essa pergunta, caberia o Caio no jogo? Com certeza caberia. Mas se eu tivesse colocado o Caio, eu não conseguiria nos últimos 4 ou 5 minutos, onde eles alçaram bola na área, onde eles tiveram, eu não conseguiria ajeitar o time na parte defensiva. Esse foi o motivo que o Caio não entrou. Acho que o Caio vem crescendo, tende a ter mais oportunidades. Acho que o Cauê, a gente também quer dar mais oportunidades. O Juan Pablo está numa transição e eu acho que dentro desse espaço de tempo entre férias e volta de pré-temporada também vai estar. Agora, eu acho que assim, eles são jogadores que devem ser oportunizados e cada vez mais fazer parte do grupo e poder um dia ser jogadores decisivos. Mas acho que também imputar a responsabilidade a eles para uma mudança de patamar nesse momento seria muita responsabilidade. Mas nós temos David Martins, outro jogador que alguns desses jogadores eu acho que tendem a sempre ser mais incorporados ao elenco e ao longo do tempo ter mais minutos. Mas o Caio veio para uma grata surpresa, eu acho um jogador bem preparado, finaliza muito bem, não tem um movimento tão bom de cabeceio, mas tem uma impulsão muito grande, um jogador que tende a no futuro, sem dúvida nenhuma, estar junto com a gente. Boa noite, Rogério. No ano passado, bem no início da Libertadores, você falou sobre o quão bom era ver o brilho nos olhos e os sorrisos das pessoas que circulavam o Bahia. Nesse período sem vencer, muitos desses sorrisos se fecharam. Sim. E no início da coletiva você falou sobre renovar as energias. Sim. Como é que você pode usar essa pausa para a Copa do Mundo para renovar a energia e fazer com que o torcedor volte a sorrir depois dela? Preparar bem o time na volta, fazer uma ou outra mudança que seja necessária, ajustes, trabalhar bem a equipe, tentar fisicamente crescer nos jogos e vencer. Vim especialmente aqui dentro, né, onde o torcedor comparece, apoia, trazer os triunfos novamente pra gente. Eu posso fazer qualquer coisa. Se nós não entregarmos o resultado positivo ao final do jogo, você nunca vai ver os torcedores sorrindo. É como o Barona falou, não foi um jogo brilhante hoje, tenho que concordar com você. Não foi um grande jogo. Um jogo com muitas oportunidades de gol, muito volume de gol, muita chance de gol. Eu acho que caberia 2, 3-1, 4-1, poderia ter sido. Agora, não foi um grande jogo, por quê? A gente com um homem a mais, aí os dois atacantes se enfiaram, enquanto teve lateral e ponta, depois os dois pontos enfiaram, Everton se enfiou demais e o meio-campo ficou muito vazio, e nós aí começamos a achar que cruzar a bola era e não é. E aí acho que entra um pouco o desespero, né? E repito, de se destacar o apoio do torcedor que no 0-1 todo o tempo cantou, isso é fundamental para ele entender que o time não desiste até o final e acho que o resultado vem muito em função do ambiente hoje criado no estádio, é de se ressaltar. E concordo, talvez dos últimos jogos foi o pior, mas em matéria de volume de chances, talvez tenha sido um dos melhores, das chances mais claras dentro da pequena área para enfiar a bola. Agora, pesa muito o histórico recente de resultados, isso pesa. Mentalmente, isso sem dúvida nenhuma influencia na hora de você fazer um gol ou chutar ela, bate mais uma vez, bate outra na trave, nós somos campeões de bola na trave, né? Então assim, eu acho que tudo isso influencia bastante. O que nós podemos fazer é tentar jogar melhor, tentar ser um time mais coeso, mais firme e aproveitar as oportunidades que aparecem, que tem sido muitas nos últimos jogos e infelizmente a gente sofre por fazer os gols. Rogério, boa noite. Você já falou em outras oportunidades que, de fato, não tem a palavra final, mas, claro, participa da montagem de elenco do Bahia. E hoje eu queria te perguntar especificamente sobre a posição de goleiro. Sim. Você tem Ronaldo voltando agora de lesão, após um bom tempo afastado, mas na contrapartida tem Léo Vieira, que vai ficar fora por bastante tempo, com uma lesão bastante séria. E o próprio João Paulo, que você revelou que não vai ter exercido a opção de compra do clube. Diante disso, eu queria saber se existe alguma possibilidade hoje do goleiro Marcos Felipe ser reintegrado ao elenco, ele que esteve aqui na Fonte Nova e tem contrato com o Bahia até 2027. Eu acho que a resposta, em tese, está na sua pergunta, né? Ele tem contrato até 2027. Caso não haja, sei lá, uma venda, uma negociação, ele pertence ao clube e será reintegrado ao elenco. Isso também não quer dizer que nós não possamos ir atrás de um novo profissional. Mas acho que a tua pergunta ela é bem elaborada e ela já praticamente responde a questão. E sobre contratações, elenco, eles têm um padrão de jogadores jovens, que possam ter revenda futura. Então, tem um grupo de pessoas que analisam aqui as necessidades, de Manchester que avalia, e muitas vezes é uma empresa, você tem as características do jogador que você precisa e os scouts fazem os serviços dele. No caso do Ronaldo,
quase todos nós, os goleiros, nós trouxemos em momentos mais apertados, né? Nós não conseguimos ainda, talvez, a expectativa que vocês têm nessa função. E o Ronaldo foi uma grata surpresa, porque ele evoluiu muito desde que chegou aqui, principalmente com o jogo com os pés, né? Eu falei pro Cadu, eu disse, olha, eu não conheço pessoalmente, mas vejo esse rapaz jogar, nós não tínhamos tantas opções, e o Ronaldo cresceu bastante, mas isso não quer dizer que nós temos que nos acomodar nessa situação. Acho que nós podemos criar cada vez mais concorrência, melhor. Eu acho que a chance de ter mais sucesso é maior. Mas o Marcos Felipe, respondendo a tua pergunta, com um contrato até 2027, se não houver uma saída, permanece no grupo. Rogério, boa noite. Você já citou algumas entrevistas anteriores sobre o quanto você acredita nesse trio de jogadores, né, que é o caso do Everton Ribeiro, do Jean Lucas e do Caio Alexandre. Hoje, talvez a gente vê o momento mais crítico desses 3 jogadores com a camisa do Bahia. O Jean não jogou hoje, o Everton entrou no intervalo, no lugar, inclusive, do Caio Alexandre, que só disputou 45 minutos. Como é que você observa esse período de pausa, né, para a recuperação desses jogadores, e o que é que você pode dizer, né, para o torcedor a respeito desses jogadores que vivem atualmente talvez a pior fase deles com a camisa do Bahia? É a sequência, muitos jogos, um atrás do outro. O que é que você pode explicar e como é que você enxerga essa pausa? Eu vejo eles como jogadores fundamentais, foram a base do elenco de 2024, acho que foi o grande setor de crescimento do Bahia, a chegada do Caio, do Everton e do Jean. Infelizmente, o Caio, nos últimos 6 meses, né, ele vem sempre com lesões, ou uma lesão maior, depois uma lesão pequena, e isso atrapalha muito na evolução física dele. O Caio tem que trabalhar a parte física. Eu acho que a lesão da mão não vai interferir na preparação dele de pré-temporada, mas o Caio, para retomar, nós sabemos que o Caio com a bola no pé é diferente de tudo para distribuir jogo. Ele vai ter que cada vez mais evoluir na parte física para ser o Caio que todo mundo conhece, que todo mundo viu. Isso não é segredo, eu falo para ele como eu estou falando para vocês aqui. Everton, fisicamente, eu acho que ele está um pouquinho desgastado, pode ser que faça bem essas 3 semanas, e repito, mais ou menos a mesma história. O Everton, para te achar passes, para te desbloquear jogo, fantástico, mas é uma luta que eu sei, porque eu também travei quando eu cheguei travei a batalha nos 37 anos, o corpo vai cada vez mais, ele vai ter que batalhar também com relação a isso. Jean Lucas, fisicamente, eu acho que é um jogador que, por coincidência, até caiu um pouco na última parte do ano, tanto de 24 quanto de 25, porque jogou muito, né? Jogou muitos minutos. E eu acho que até uma pressão muito grande, eu acho que essa parada vai ser importante, e depende deles. Para eles continuarem sendo esses jogadores com a importância que você citou e que eu reconheço, são fundamentais para mim. Eu tenho assim, super orgulho de trabalhar com eles, porque são talentosíssimos. Vai depender também deles nessas 4 semanas de pré-temporada para eles se colocarem novamente nessa função que você avaliou desde 2024, quando eles chegaram. E eu acho que bom também a concorrência, o Eric ganhando minutos, hoje eu não estou jogando, nós esquecemos do Nico, né, que está suspenso também. Essa concorrência vai fazer com que eles tenham que tentar evoluir na parte física nesse intervalo de intertemporada. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, né? Há um tempo atrás a gente conversou a respeito de utilização de jogadores da base, e o senhor me deu como justificativa o momento ruim do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, que realmente era um momento muito Acho que foi ruim. no ano passado, Foi isso? ano passado. E de momento, o Bahia Sub-20 hoje está muito bem. E Está em oitavo? É oitavo. Oitavo. E Sétimo. sétimo e oitavo. Em sétimo e oitavo. Sexto. Tem entre sexto e oitavo. Tá. Então, assim, tá dentro da zona de classificação, tá jogando um bom futebol e tem atletas que estão se destacando dentro da categoria sub-20. A minha pergunta é, claro que a gente sabe que o perfil de contratação do grupo não é um perfil de investimento pesado no meio do ano, e todo mundo sabe, e é sabido que isso talvez não tenham tantos jogadores na janela. Não seria muito inteligente olhar para esses jogadores como Wendel Passos, Daniel Lima, Sidney, Roger Gabriel, Pedrinho, além do trio de ataque, para poder reforçar o Bahia para essa segunda perna? Olha, eu acho que é super importante, tanto que eu assisto todos os jogos do Sub-20 quando são. Assisto no campo, no nosso CT, todos os jogos da categoria Sub-20 nós vamos toda a comissão técnica assistir todos esses jogos. Todos esses jogadores que você citou, eu acompanho de perto. Eu não vejo todos esses que você citou prontos para ocupar um espaço na equipe profissional. Mas posso citar Cauê, Juan Pablo, David Martins, são jogadores que eu tenho mais contato. O Caio, o próprio Del, que hoje o Caio ganhou um pouco mais de protagonismo, um pouco mais de espaço, e acho justo e merecido. Isso não é demérito pro Del nenhum. Eu repito, eles não são, acho que a solução talvez do problema, mas com certeza o nosso intuito nesse intervalo agora é trazer mais próximo da gente esses garotos. Mas nós precisamos aí pode ser que tenha, para que eles tenham mais protagonismo, tenha uma saída ou outra para que eles ganhem mais espaço, porque
Se eu tenho um garoto de 17 anos ou 18 anos e tenho jogadores já prontos, mais velhos, é difícil você administrar, deixar um jogador já com uma carreira consolidada fora em detrimento a esse. Mas acho que nós podemos, às vezes, poder até abrir mão de um jogador mais rodado em detrimento a jogadores mais jovens, que é o objetivo, na verdade, do clube, que é revelar jogadores. Talvez eu assisto todos os jogos, acho todos os jogadores interessantes. O Wendel, você falou, alterna um pouco, mas teve um jogo muito bom com a gente na parte defensiva, né? Você falou do lateral esquerdo, né, do Daniel. Ele até teve um jogo que ele ficou fora, jogou, acho que é a Alisson, né, que jogou, esse eu não conhecia tanto, assisti o jogo que ele jogou. Contra quem foi? Não foi contra o Fortaleza que o Alisson jogou, não. Atlético Paranaense, nós assistimos esse jogo, né? Acho um pouco verde ainda, o Alisson tá se formando, né? Acho que o Fred vem fazendo muito bons jogos. Outro jogador que eu gostaria de ter mais tempo para trabalhar lá em cima, mas nós temos muitos zagueiros no elenco. Se houver uma saída, eu acho que é um jogador que pode render frutos. Sidney vem fazendo bons jogos. Ele tem que se desenvolver, mas ele tem que jogar muito pela altura, ele tem que produzir cada vez mais. David deu uma pequena caída, mas voltou a treinar melhor com a gente essa semana. Roger fez um gol, outro gol, com mais dinâmica para jogar. Cone vem fazendo bons jogos, sempre com assistências e gols, né? Caio e Del brigando muito, apesar de não ter feito muitos gols, mas sempre brigando bastante. E o menino é Thiago, o nome dele? Iago, né? O de força que joga pelo lado direito, que vem alternando. Então, eu acompanho todos os jogos deles. E na TV, eu assisto, quando eu não assisto, eu reassisto os jogos fora de casa. Às vezes eu pego até tarde, o jogo não acaba o treino, tá tendo jogo, eu vou lá e continuo assistindo com o pessoal. Então eu conheço todos eles, analiso todos eles e tento aproveitar aqueles que eu vejo que estão mais próximos de chegar ao profissional. Mas concordo com você. O objetivo nosso é dar mais espaço com o passar do tempo para esses jogadores. Valeu, gente.